a convocação desta greve. A mim não me parece nada... No dia anterior, claro, ou poucos dias antes da ida do Presidente da Federação Não me parece nada inocente. Aliás, acho que ainda estão por esclarecer, e eu não vou esclarecer, porque ouvi algumas coisas, mas não tenho a certeza, sobre as circunstâncias em que o Dr. Fernando Gomes foi ao Parlamento, se foram os partidos que o chamaram ou se foi ele que pediu para ser chamado, se o artigo que ele escreveu e que deu origem a isto foi uma coisa que ele escreveu de livre iniciativa, como é que isso surgiu? Em relação a esta greve, eu acho que é mais um reflexo da incapacidade de um setor da arbitragem que eu acho que está ligado, ou que pelo menos é inevitável não o identificar com o Benfica, lidar com a crítica. Porque o que é que se passou esta semana? O Futebol Clube do Porto foi prejudicado gravemente num penalti. O Sporting foi prejudicado gravemente num penalti. E o Benfica foi beneficiado num momento em que estava mais apertado no jogo, estava a ganhar 2-0, sofre um golo e beneficia de um penalti que é antecedido de uma falta escandalosa. Aliás, não vou falar mais porque acho que vamos falar disso a seguir. Já lá vamos. E nesse momento surgiram críticas aos árbitros assim tão avassaladoras e tão diferentes do que acontece noutras semanas, que justifiquem a tomada de uma medida supostamente tão drástica. O que é que justifica uma coisa destas? A crítica foi assim tão injusta? A crítica especializada, os antigos árbitros são unânimes ou praticamente unânimes na avaliação destes lances e têm esta opinião, que o Porto e o Sporting foram prejudicados e que o Benfica foi beneficiado. Porque é que só quando o Benfica é que é beneficiado é que as estruturas sindicais da arbitragem ficam tão exaltadas e se veem na necessidade de tomar este tipo de medidas? Porque é que nunca anunciaram um pré-aviso de greve quando o João Gabriel disse, na altura diretor de comunicação do Benfica, a classificação está aldrabada por influência dos árbitros? E eles não rasgaram as vestes por causa disso, não fizeram greve nenhuma. Não temos de mudar de treinador, temos é de mudar de árbitros. Não houve greve nenhuma. Luís Filipe Vieira, há um ano, este árbitro roubou 3 penaltis ao Benfica, disse ele, e até foi castigado por isso. Na sequência disso. Mas os árbitros, que eu saiba, não reagiram assim. Jorge Jesus, à época treinador do Benfica, o árbitro assistente não assinalou fora de jogo, não foi porque não viu, foi porque não quis. Disse isto várias vezes. Houve alguma greve? Agressões a árbitros. Pedro Proença no Colombo. Jorge Sousa foi perseguido e houve vários adeptos do Benfica que foram condenados em tribunal por violação de domicílio e injúria agravada ao árbitro Jorge Sousa. Não tem exemplos similares para nos atirarem à cara de adeptos do Futebol Clube do Porto, que eu saiba, condenados nas mesmas circunstâncias. Não tem exemplos de... mesmas ou noutras, não há. Pois, em relação aos árbitros. As únicas violências árbitros a árbitros que existem em Portugal são essas duas, mais uma. Que essa não houve punição. Foi a invasão do Diabo de Gaia. Exatamente. A um auxiliar em que lhe chegou a roupa ao pelo. Em pleno estádio. Houve alguma punição? Que em qualquer país civilizado da Europa daria origem à interdição do estádio onde isso aconteceu, que foi o Estádio da Luz, e em Portugal não houve nada. E por isso é que porque é que os árbitros ficam tão revoltados numa semana em que o Benfica é, uma vez mais, escandalosamente beneficiado por um árbitro que é useiro e vezeiro nesse tipo de ações, quando estão em causa os jogos do Benfica e quando são confrontados com este tipo de declarações ou com este tipo de ações de um árbitro espancado, que é agora presidente da Liga, no Centro Comercial Colombo por adeptos do Benfica, e eles não fazem nada. Isso já foi tempo. O Jorge e o João Gabriel. Mas há aqui outra questão que eu também vos queria colocar. Sim. A APAF diz que esta tomada de posição nada tem a ver com questões remuneratórias, que se encontram, dizem eles, em fase de discussão com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.